Bom dia, queridos. Quero convidá-los para estudar mais um salmo, a palavra do Senhor, hoje, salmo de número 75. Algumas Bíblias trazem o título desse salmo como o juízo de Deus. Em outras, nós temos a gratidão de uma nação. Eu quero explicar um pouquinho para vocês esses dois temas possíveis desse salmo. Nesse salmo aqui, a comunidade crente afirma que, apesar dos conflitos físicos, morais e sociais da nação, Deus nunca perde o controle da situação e, por isso, eles são gratos. Asaf, que é o autor desse salmo, ele vai dizer, que Deus proporciona estabilidade na vida aqui na terra e que ele vai julgar os ímpios no momento certo. Uma possível divisão, então, como eu disse, desse salmo é observarmos o juízo de Deus e assim nós poderíamos destacar aqui 3 metáforas que o autor usa e ao longo da leitura aqui eu vou ressaltando para vocês. Então, abra sua Bíblia comigo lá em Salmo, capítulo 75, verso 1. Vamos ler juntos. Salmo 75. A palavra de Deus diz: Graças te damos, ó Deus, graças te rendemos e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Pois disseste: hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Então aqui nós temos essa primeira figura. A terra que vacila, mas a figura são essas colunas de terra, que indicam para nós que nesses tempos de incerteza e vacilo do povo, Deus estabiliza as sociedades por meio da sua graça comum. No domingo nós falamos sobre graça comum e especial. E aqui nós vemos que Deus, ele não deixa que as nações se destruam por completo. Ele é que sustenta esse mundo. Verso 4. Digo aos soberbos, não sejais ignorantes, e aos ímpios, não levanteis a vossa força. Essa é a segunda figura, a figura da força aqui, Ela é mencionada no versículo 4 e também no versículo 5 diz assim: não levanteis altivamente a vossa força, de novo, nem faleis com insolência contra a rocha. Que rocha é essa daqui? A nova versão internacional traduz como não se rebelem contra os céus, indicando que a rocha aqui, talvez no seu texto esteja em letra maiúscula, a rocha aqui é o próprio Deus. Dá uma olhada na continuidade do texto, no verso 7 vai aparecer Deus ali, Ele está falando, não levanteis altivamente a vossa força, e a insolência contra a rocha. Verso 6, porque não é do Oriente e não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio, mas Deus, verso 7, é o juiz, a um abate e a outro exalta. Deus é soberano sobre todas essas forças. Verso 8, porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber, sorvem-no, ou seja, Deus derrama sobre eles até as escórias, todos os ímpios da terra. A terceira figura de juízo, então, aqui é esse cálice da ira de Deus. Aqui Asaf descreve o castigo que Deus derrama sobre os seus inimigos e também os força a beber. Um profeta que falou sobre isso foi o profeta Jeremias. No versículo 25, versos 15 e 16, nós lemos assim a respeito desse cálice da ira de Deus. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel, toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor e darás a beber dele a todas as nações às quais eu te enviar, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei no meio delas, das nações, Então, aí a gente vê essa terceira figura, o cálice da ira. O verso 9, esse é um salmo curto, tem 10 versículos, versos 9 e 10 dizem assim:
Quanto a mim, o salmista dizendo, exultarei para sempre. Salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. E ele termina, né, com Deus dizendo, abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Vamos orar, vamos colocar essa manhã, esse tempo de meditação nas mãos do Senhor. Pai querido, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de olharmos para a tua palavra e de aprendermos com ela, com o salmista que fala do teu poder e fala também da sua própria gratidão por reconhecer esse poder julgador que o Senhor tem em suas mãos. Ajuda-nos a tirar aplicações para a nossa vida nessa manhã. É o que eu peço no nome de Jesus. Amém. Então vamos, numa outra divisão aqui, né, ressaltar alguns pontos. Primeiro a gente tem essa invocação de Israel. Versículo 1, né, diz, graças te damos, ó Deus, graças te rendemos e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Então, por trás dessa declaração resumida de gratidão, parece que há realmente uma libertação histórica, né? O Asaf está reconhecendo esse agir de Deus contínuo na vida da nação de Israel. A realidade de uma manifestação recente do poder de Deus. E isso proporciona então nele essa confiança de que Deus está presente em todo momento. Então a primeira aplicação para a nossa vida aqui é fazermos uma análise da nossa percepção da presença de Deus no nosso dia a dia. Como você vai começar o seu dia hoje? Você confia que Deus está com você? De que não importa o que aconteça, o Senhor está ao seu lado? Essa percepção do agir de Deus deve nos trazer gratidão ao coração. Nos versos 2 e 3, nós temos a afirmação de que isso é verdade, né? O próprio Deus dizendo, né? Pois disseste, foi Deus quem disse, hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Vacilem a terra e todos os moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Então, veja esse julgar reto de Deus, a própria afirmação de que Deus agirá no meio das circunstâncias da nossa vida. Só que Deus diz que Ele fará isso no tempo determinado. Esse tempo é quando Ele estiver no seu tribunal, no juízo final. Essa é uma menção a respeito desse julgamento final de Deus. Nós podemos ler a respeito disso lá em Apocalipse, capítulo 22, versos 12 e 13, onde Deus diz assim, eis que venho em breve, né, na pessoa de Jesus Cristo, na verdade. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse 22, 12 e 13. Deus tem sob controle o universo e assegura que o seu julgamento será certo no tempo em que ele mesmo planejou. Depois dos versos 4 a 8, nós temos a advertência do salmista aos soberbos, aos ímpios, né? O verso 4 fala sobre isso, né? Digo aos soberbos e aos ímpios. Asaf os adverte que a força não pode vir, né? Nem do leste, nem do oeste, nem do sul, né? O texto segue dizendo, e que somente Deus pode abater ou exaltar as nações, diz o versículo 7. O motivo é que Deus é quem exalta e executa o juízo. Ele faz com que os ímpios bebam da taça da sua ira, como nós vimos, né? Deus é quem está no controle de todas as coisas. Em Salmo 11, versículo 6, de novo, nós temos a descrição desse cálice da ira de Deus. Salmo 11, 6 diz assim,
Deus fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Mais uma vez, uma certeza desse juízo de Deus sobre a vida dos ímpios. Versos 9 e 10, nós temos então o triunfo dos justos. O reconhecimento e a gratidão daqueles que pertencem a Deus. Dá uma olhada comigo aí no verso 9 de Salmo 75. Asaf diz assim: quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. E o verso 10 termina dizendo que Deus abaterá as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Falando como representante de Israel aqui, Asaf, esse salmista faz um voto de louvor perpétuo ao Senhor. E aí nós temos essa aplicação final para a nossa vida. Será que essa tem sido também a nossa atitude? O nosso compromisso de louvar a Deus para sempre, independente das circunstâncias? O salmista faz esses votos na certeza de que nosso Deus Todo-Poderoso vai condenar esse arrogante. O arrogante ele vai cair do lugar onde ele mesmo se colocou. E enquanto, por outro lado, né, o justo vai ganhar de Deus um lugar de honra. Né? O verso 10 diz, né, que a força dos justos será exaltada. Então, não porque nós merecemos, mas porque Deus é justo e porque Deus nos colocou nessa posição especial, né? Também nós falamos sobre isso no domingo. A pergunta é, você crê nisso? Você crê que Deus, independente das circunstâncias, está cuidando de cada detalhe e que Ele, que é todo-poderoso, tem todo o interesse em humilhar, todo o interesse em condenar aquele que é injusto, aquele que é perverso, aquele que é ímpio, como diz o texto aqui, e exaltar aos seus filhos, aqueles que se tornaram justos por causa da graça que temos em Jesus Cristo. Você acredita nessas coisas? Então, se você acredita nessas coisas, seu dia vai ser melhor. Sua semana vai ser melhor, porque você vai viver não preocupado com as circunstâncias, mas confiante naquilo que a palavra de Deus te diz. Animado e grato por aquilo que o Senhor Jesus, aqui no Antigo Testamento Deus, né, mas que nosso Deus nos promete, né, esse cuidado para conosco em todas as coisas. Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus por esse cuidado conosco, por causa da sua presença, por causa da sua justiça em todas as circunstâncias em nossa vida. Abaixe sua cabeça mais uma vez, vamos falar com Deus. Pai de amor, nós te agradecemos mais uma vez pela sua palavra, que nos dá instrução, mas também nos dá esperança. Nós colocamos, Senhor, o nosso dia nas tuas mãos e te pedimos, Senhor, para que toda dúvida, todo desânimo seja enfrentado e superado pela esperança que a tua palavra nos traz. Pela certeza que nós temos, Senhor, de que o Senhor é um Deus todo-poderoso, de que o Senhor é um Deus de justiça e que o Senhor, no momento determinado, vai estabelecer a sua justiça e vai reinar sobre o teu povo de maneira completa. Que essa esperança, Senhor, possa transformar o nosso jeito de viver, o nosso jeito de encarar o nosso dia a dia e a nossa gratidão ao Senhor, ao seu cuidado para conosco. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos, pelo seu tempo. Uma boa semana para vocês, um dia abençoado na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos ajude a manter isso em mente. Ele está no controle o tempo todo. Amém?
Um abraço.